noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso irmão de todas as horas, esteja conosco. Sobre o comentário do nosso irmão Gentil, vocês já viram o subordinado mandar em chefe? Então quem é o chefe é o Evaldo, né? A gente é o subordinado. Mas nossos corações estão em festa, porque carinhosamente aceitamos a substituição dele, a irmã também convocou a gente, então é sempre um prazer falar de Jesus. E a gente agradece pela oportunidade que essa casa oferece aos nossos corações, para a gente aqui estar trazendo os humildes comentários de Jesus. Certa feita, um jovem, profundamente culto, judeu devotado, conhecedor profundo das leis e dos textos antigos, grande possuidor de recursos amoedados, palácios em Jericó, palacetes em Jerusalém, possuidor de campos de cevada, de campos de vinhedo, ouviu com imensa simpatia as notícias que chegavam sobre o reino de Deus, de que Jesus se fazia portador. E esse jovem, pouco a pouco, amadureceu em seu coração o propósito, a ideia de ir de encontro a Jesus, o fascinante condutor de multidões. Após algum tempo de procura, o encontrou entre homens cansados e tristes. Os olhos daquele jovem penetrou nos olhos do mestre, entreolharam-se, sentiu-se desnudado, nu, o coração em descompasso sob uma violenta pulsação. Emoções inusitadas vibravam no seu ser como jamais lhe acontecera anteriormente na vida. Por fim, dirigiu-se até ele nesses termos: Bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: Por que me chamas bom? Bom não há senão um, que é Deus. Mas se queres possuir a vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Pergunta o jovem. E Jesus responde: Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não pronunciarás o nome de Deus em vão. E assim foi numerando os mandamentos. E o jovem respondeu: Tudo isso tenho feito desde minha juventude. E Jesus pontua: Algo lhe falta ainda. Se queres possuir a vida eterna, vai, vende tudo o que tens, tudo, entregando aos pobres. Feito isso, vem e segue-me. Feito isso, vem e segue-me. Esta história, caros, que nós vamos continuar no final, está contida no livro Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Um chamado de Jesus. E Emmanuel, curiosamente, na obra O Livro Nosso, Emmanuel tem a seguinte mensagem intitulada: Jesus está chamando. Jesus está chamando. E o benfeitor fala que desde a primeira hora do grande apostolado divino, Jesus está chamando colaboradores, tarefeiros, obreiros. Para quê? Para a extensão do reino de Deus na terra. Desde a primeira hora, caros irmãos. E aí podemos lembrar a convocação que ele fez a Simão Pedro e André, os primeiros a serem convocados. Quereis ser meus discípulos? Perguntou aos dois que estavam ali segurando as redes. Na sequência também dos textos, Jesus convoca Mateus, Levi, o publicano: Queres vir comigo recolher os bens do céu? Não podemos nos esquecer também do chamado que ele fez a Maria Madalena, porque esta convocou a ser mãe da humanidade para a necessária renovação, dizendo a ela: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Igualmente, Jesus convocou outra mulher, Joana de Cusa,
a necessária fraternidade, caros irmãos. E assim também chamou do alto do sicômoro, daquela figueira, Zaqueu. Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Também convoca Nicodemos, o fariseu, o conhecedor das leis dos textos antigos. Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, antes de raciocinar sobre os textos, deveria ter sentido-os. Jesus igualmente convoca Lázaro, que estava no sepulcro. Lázaro, vem para fora. Também não podemos nos esquecer do convite que Jesus, do chamamento que Jesus faz a Saulo de Tarso, sob o sol escaldante do meio-dia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, deixou o sinal de seu chamamento, houve também sempre grande motivação no ato, aliás, nos atos que se referem a procurar o Cristo, a ir de encontro, a levantar-se, a agir motivados pelo convite de Cristo. Porque após a pergunta feita a Simão Pedro e André, quereis ser meus discípulos? Ambos deixaram as redes e falam a Jesus: Senhor, seguiremos os teus passos. Com Levi, quando Jesus o questiona, perguntando se quer recolher os bens do céu, Levi, muito emocionado, com lágrima nos olhos, levanta-se e diz: estou pronto, Senhor. Com Maria Madalena fora diferente, porque ela primeiramente ouvira as informações de Jesus a respeito da Boa Nova e tornara-se de profunda admiração sobre o Messias. E foi que numa noite de grandes meditações, de grandes angústias, Maria Madalena se dispõe a procurar a Jesus, onde ele posteriormente a convoca a ser mãe da humanidade, tendo como os filhos os leprosos. Com Joana de Cusa, a mesma coisa, porque esta aproveitou quando Jesus descansava em casa de Simão Pedro, e ela também procurou a Jesus para falar de suas tormentas íntimas, onde Jesus também a convoca. Nicodemos, caros irmãos, também numa noite de longas meditações, de grandes raciocínios, porque era fariseu, e talvez depois de muita hesitação, procura Jesus naquela noite, em particular com medo das ocorrências, mas procura Jesus. Zaqueu, após o convite de Jesus, aquela ordem, desce desta árvore, Zaqueu quase que cai da árvore, porque era tanta emoção, esperou a vinda de Jesus, a passagem por Jericó. Zaqueu desce, e naquele mesmo dia, ele oferece um banquete aos apóstolos, uma janta, e naquele momento de confraternização, ele oferece àqueles comidas, bebidas, mas traz algo do coração, porque em determinado momento Zaqueu levanta-se e promete dividir ao meio o que tem com os necessitados e retribuir 4 vezes mais com aqueles que ele prejudicou. Assim também com Lázaro, quando chamado por Jesus, obedece, sai do sepulcro, vai de encontro a Jesus. E não foi diferente com Saulo de Tarso. Sob o sol escaldante do meio-dia, sobre o olhar assombrado dos companheiros que o rodeavam, Jesus chama Saulo, e ele ali, aos pés do Cristo, faz a sua primeira profissão de fé, como nunca lhe acontecera na vida, e diz assim: Senhor, que quereis que eu faça? Este acervo, caros irmãos, de acontecimentos citados nas mais diversas obras espíritas, citadas no Evangelho, na Bíblia, nos Evangelhos,
trazem aos nossos corações lições claras, lições expressivas. Reflitamos nelas para que não venhamos a cair nas sombras da indecisão. Porque os verbos mencionados nas narrativas, levantar, seguir, erguer, atender, são verbos que se relacionam, que se interagem, a fim de trazer a nós a grande lição aos nossos corações, que é que onde numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, atenderam ao chamado de Jesus. E Emmanuel traz assim para nós: acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço redentor e demandaram aos testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Nesses 20 séculos que estamos vivendo, nesses 2000 anos que estamos vivendo, Jesus está chamando colaboradores, trabalhadores, tarefeiros para a extensão do reino de Deus na terra. Há serviço para cada um de nós. Já dizia o Cristo: a seara é grande, é extensa, mas os trabalhadores são poucos. Passados 2 milênios, caros irmãos, 2000 anos, como tem sido a posição nossa como humanidade perante os chamados de Jesus? Como estamos respondendo aos convites que Jesus diariamente nos faz? As palavras que Emmanuel utiliza em alguns textos para descrever a nossa posição são palavras agora antagônicas, palavras diferentes das que usamos aqui: levantar, erguer, dispor, seguir. E diante da situação atual da humanidade, são palavras que nos fazem engolir seco. São apontamentos que nos fazem refletir profundamente de como tem sido a nossa vivência perante os chamados de Jesus. E Emmanuel fala assim: atualmente, de modo geral, grande número das criaturas humanas estão sentadas ou acomodadas nas próprias vantagens passageiras. Olha o antagonismo das palavras: sentadas e acomodadas nas vantagens do mundo. Em toda parte há tendência à ociosidade do espírito. A maioria dos cristãos vai adaptando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. As igrejas amordecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes no cristianismo. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo os regalos de ordem material. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção natural do céu. Há também os que desejam comprar a felicidade celestial com gorjetas generosas, e os que aguardam por intervenções sobrenaturais, sem nenhum trabalho em si mesmos. Percebemos o antagonismo das palavras que Emmanuel traz aos nossos corações em diversas obras, em diversos textos. Passados 2 milênios, caros, nós como humanidade estamos acomodados, estamos sentados, talvez muitos observando a reencarnação passar pela janela. As questões do corpo, as questões da matéria, nós fazemos o máximo esforço. Basta um casamento com uma chuva dessa, nós lá estaremos. Quanto custar o vestido, o terno, lá estaremos.
Assim como presente também, nós lá estaremos. Independente de quantos quilômetros é a festa, nós lá estaremos. Mas o mesma gana, a mesma vontade não se dá para com as questões do Espírito. Porque basta uma chuva dessa, nós nos habituamos à lei do menor esforço. Se não chover, eu vou. Talvez eu vá, quem sabe, talvez. E assim nós temos levado as nossas vidas. Aí nós entendemos porque ele fala que as igrejas estão amornecidas. Não existe o fogo renovador. As igrejas estão levemente aquecidas. Não existe o fogo renovador do trabalho, da mudança. E quando ele fala em igreja, a gente estende templo, centro, sinagoga. Porque se nós nos habituamos ao comodismo, vamos refletir isto nos nossos locais de busca a Deus. E Emmanuel também cita que muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto de suas poltronas, distanciados voluntariamente do trabalho. E para esse apontamento de Emmanuel, a gente traz uma história de Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, o célebre Humberto de Campos, nas suas narrativas fantásticas. E ele conta que Tiago, filho de Alfeu, alguns meses depois da crucificação de Jesus, sentiu-se de profunda saudade do Mestre. Queria, porque queria, receber a visita pessoal de Jesus. Queria ouvir os ensinamentos, as diretrizes, conversar com Jesus. Mas Tiago prestava serviços, trabalhava voluntariamente nas atividades do caminho. Atendia doentes, curava das feridas, cuidava ali dos leprosos, tinha suas atividades chefiadas por Simão Pedro. Entretanto, Tiago não estava se dando muito bem. Tiago, de uma certa maneira, estava acreditando que estava se corrompendo, porque eram muito malfeitores, pessoas de má vida, mulheres da vida, leprosos, e Tiago acreditou que estava corrompendo a sua pureza. Assim, querendo também encontrar a Jesus, Tiago se afasta do trabalho, abandona o trabalho, deixa os apóstolos sozinhos, e ele vai buscar Jesus. Busca então um deserto nas proximidades de Nazaré, onde Jesus passara a primeira infância. E ali naquele retiro, nas adjacências de Nazaré, Tiago habitua-se ao jejum. Tiago compraz na prece, na meditação, na oração, e assim começa a levar a sua vida. Todos os dias levanta, medita, ora, jejua, esperando a vinda de Jesus. Por 200 dias, caros irmãos, 200 dias Tiago permaneceu nesse deserto, obedecendo a esses acontecimentos, jejuando, orando, esperando a vinda de Jesus. Certo dia, quando orava de joelhos, crepúsculo, começou a ver um pequeno círculo, uma esfera luminosa que descia do céu de encontro à terra. E essa esfera começou a vir em sua direção. Começou a aumentar, eis que a esfera transforma-se na figura de um homem. Um homem que caminhava em sua direção e foi chegando mais perto, e Tiago reconheceu. Era ele, era o Mestre, os mesmos cabelos fartos a lhe cair no ombro, a mesma veste simples e límpida, o mesmo semblante de amor, mas também com um traço de melancolia. Era Jesus. E Jesus, como se não lhe assinalasse a presença, Jesus passa por Tiago. Jesus deixa Tiago para trás, a retaguarda. E Tiago, vendo aquele acontecimento, fica perturbado. Ele então levanta-se e vai de encontro a Jesus e diz para ele assim: Senhor, Senhor, aonde vais? Jesus para a marcha, volta-se a Tiago e diz para ele: devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros me aguardam para o concurso fraterno. Os nossos companheiros. Olha a pontuação do Cristo.
Não é os meus, os nossos, Tiago. Aí Tiago fala assim: e eu, mestre, acaso não necessito de ti com um carinho que te consagra a memória? Aí Jesus o abençoa com o olhar e traz um grande ensinamento, não só a Tiago, a nós. Jesus fala assim: Tiago, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa de suprimento indispensável à luta. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa de suprimento indispensável à luta. Retirar-se deliberadamente, afastados voluntariamente. Lembra a colocação de Emmanuel? E Jesus continua para ele: deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção divina, de alegria e de amor. Enquanto, Tiago, houver um só coração desfalecente no mundo, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Aí Tiago retruca: mas, Senhor, não disseste que deveríamos conservar a pureza, relacionando o quê? A fuga dele. A fuga dele. E Jesus fala para ele: sim, e não te recrimino por guardar a pureza, mas devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Mas, Senhor, não disseste que éramos a luz do mundo? Sim, Tiago, mas qual a nobreza da luz quando esta foge da sombra? Aí Tiago queria continuar, queria conversar mais, mas estava em prantos, o rosto orvalhado, não conseguia. Jesus afaga o rosto de Tiago como quem tinha pressa e segue o seu destino. Na mesma noite, caros irmãos, naquela mesma noite, o apóstolo Tiago desce para Nazaré e emprenha-se na sua viagem de volta para Jerusalém, parando aqui ou acolá para um ou outro serviço de caridade. E na ensolarada manhã do 7º dia de viagem, quando Simão Pedro vem até a enfermaria das atividades do caminho, quem ele encontra sentado aos pés de um ferido, lavando carinhosamente a ferida? Ninguém mais, ninguém menos que Tiago, o filho de Alfeu, conversando bondosamente aos pés de um ferido. O soldado que foge deliberadamente do combate não precisa de munição para a extensão da luta. Por que a gente quer Jesus se a gente não está na seara do Cristo? Por que nós cobramos a presença de Jesus quando nós estamos afastados do Evangelho, das atividades? Para quê? Qual o objetivo? O que Jesus iria contribuir para Tiago? Em nada. Tiago deliberadamente se afastou do combate, não quis. E no fundo, gostaria que Jesus lhe massageasse o ego. Tiago, volta. Volta, Tiago. Você é importante. Todos nós somos importantes. Mas nós não somos insubstituíveis nos nossos trabalhos. Nem Kardec foi na codificação. No livro Obras Póstumas, o Espírito fala que se você não fizesse, outro faria em seu lugar. É a lei da vida. A vassoura está lá esperando alguém para varrer o terreno. É o trabalho. Então Tiago queria que Jesus lhe desse razão. Você está certo, Tiago? Está certo. Volta. Mas não. Os nossos companheiros deixam o problema para Tiago. E Tiago atende. Tiago volta. Isso acontece muito no nosso meio. Em melindres da casa espírita, em acontecimentos que companheiros se afastam do trabalho. Não, irmãos. Não precisamos esperar Jesus vir. Ele também não vai vir. Nem o benfeitor também não vai vir. Nem companheiros do centro. Nós temos que acordar, nós temos que querer trabalhar, se dispor e esquecer os melindres dos acontecimentos. Jesus está chamando. E nós temos perdido muito tempo querendo justificar a nossa omissão diante do serviço. Porque, como Tiago,
Ora, nós todos permanecemos no deserto dos nossos lares, sozinhos, segregados, achando que o mundo é muito corrupto, há maldade, há roubalheira em toda parte, e a gente vive segregado. Por outro caminho, ora também nós nos colocamos em posição de espíritos muito imperfeitos, muito viciados, sem capacidade para seguir o Cristo. Ora, nós colocamos os problemas como do mundo. O trabalho não condiz com o espiritismo. A religião, a família não aceita. A minha esposa não aceita. E assim nós temos vivido a nos justificar perante esses acontecimentos. Ora, nós falamos que temos sofrido grandes ferimentos no coração, grandes dores morais, e que essas dores impedem o nosso seguimento a Jesus Cristo. Caros irmãos, será que os nossos dilemas, os nossos empecilhos que nos impedem muitas vezes de buscar a Jesus, de buscar a sua seara, são diferentes dos dilemas daqueles que Ele convocou? São diferentes? Os nossos problemas são maiores do que aqueles que Ele convocou? Simão Pedro e André eram pobres pescadores, pobres, humildes. Já seria uma condição para não seguir Jesus. Mateus era publicano, rico, com dinheiro, mas era odiado pela própria raça. Odiado, porque estava pegando os impostos do própria nação e levando para Roma, dando para os romanos praticamente. Era odiado. E isso foi um empecilho para seguir a Jesus? Não. Maria Madalena. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que a nossa irmã está lendo Boa Nova, um livro fantástico, talvez um dos mais belos livros espíritas. Humberto de Campos fala que Maria Madalena vivia à conta de prazeres com patrícios romanos. Imaginemos a vida que Maria Madalena levava, e Jesus convoca ela a ser mãe da humanidade, onde ela só conhecia o vício. Olha que interessante, e vai seguir a Jesus. Zaqueu, rico, muito dinheiro, porque era chefe dos publicanos, mas igualmente amaldiçoado, igualmente odiado pela raça, abandona tudo e está lá no momento da crucificação. Joana de Cusa, Joana, esposa de Cusa, um alto funcionário de Herodes Antipas em Cafarnaum. Joana, uma célebre, uma conhecida mulher da época, também aceita o convite do mestre, fielmente ficando ao lado do esposo, e quando este parte, vai de encontro a Jesus. Nicodemos, caros irmãos, fariseu, a mesma seita que praticamente condenou Jesus à morte, com todos os acontecimentos. Isso foi um empecilho para seguir a Jesus? Não. Vai de encontro ao mestre. Lázaro, um pobre, obedece ao chamado, sai do sepulcro. Paulo de Tarso perseguiu, Saulo de Tarso perseguiu, torturou, assassinou cristãos, como o caso de Estevão, mandava apedrejá-lo. Também não hesitou quando Jesus o convoca. Senhor, o que quereis que eu faça? Então, caros irmãos, os nossos dilemas são diferentes desses dilemas. Jesus não estabeleceu condições para nenhum deles. Para nenhum. Como Jesus também não estabelece condições para nenhum de nós quando a gente quer compartilhar a jornada, quando a gente quer seguir. Jesus não perguntou a nenhum deles se eram dotados de força convincente. Não perguntou, como não pergunta a nós. Jesus não perguntou a nenhum deles se eram fracos de espírito, como também não pergunta a nós. Porque ele sabia que eram fracos de espírito. Ele sabe que nós somos fracos de espírito. Jesus conhecia todos, Jesus viu a clarividência do Cristo, via o presente, o passado, o futuro. Ele sabia, mas ele sabia também da força que cada um tinha dentro do seu ser.
como sabe da nossa força. Jesus não perguntou se eles eram imperfeitos. Alguém ouviu isso na narrativa? Vocês são perfeitos o suficiente para me seguir? Não. Como não pergunta a nós. Jesus não perguntou a nenhum deles se sofreu em família. Porque todos levantariam a mão. Alguém sofre em família? Todos nós sofremos em família. Todos nós temos problemas familiares. Mas isso não será um empecilho para a gente seguir a Jesus. Muito pelo contrário. Seguir a Jesus facilitará esses problemas. Jesus também não perguntou se eles padeciam tentações, se eles eram acusados de alguma falta, se eles retinham valores de educação, como não pergunta a nós, se retemos valores de educação. Quantos livros já leu, filho? Não pergunta. Jesus também não pergunta se nós estamos ali realmente dispostos, se somos ricos ou pobres de recursos materiais. Jesus apenas disse, segue-me. E ele apenas nos diz, segue-me. Acreditando no fundo, que se nós estamos realmente dispostos, todas essas necessidades serão supridas. Quando ele falou a Tiago, serão supridas. Então, caros irmãos, nós não podemos hesitar. E aí, muitos perguntarão, mas para quê? Qual é o nosso papel na terra? Exercer a função de anjo, de benfeitor? Não. Jesus não está convocando ninguém a ser benfeitor. Jesus está convocando a gente a ir de encontro à dor. E de encontro à dor. É tão pequeno. Mas é só isso? É só isso. Porque na dor do próximo, nós vamos estar aliviando pesados erros do passado nosso. E o maior beneficiado na caridade, quem é? O que é atendido? Não, somos nós. Os que devem. Então, caros irmãos, muitos dirão que desconhecem a própria tarefa. E Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevão, fala a nós que além de ignorância da nossa parte, de desconhecer às vezes o que o Cristo quer de nós, há um outro fator, a desatenção. Estamos desatentos. Estamos desatentos com o mundo espiritual, com as questões do espírito. Porque com o Big Brother nós estamos muito atentos. Nós até sabemos quem vai e quem não vai para o paredão. Nós até sabemos o que aconteceu nos jogos. Então, para as questões da matéria, nós estamos conectados. Essa é a palavra. Para as questões do espírito, nós estamos offline, desconectados. Raramente a gente se conecta com as questões do Evangelho. E os recursos que a espiritualidade tem para nos convidar ao trabalho, a seguir Jesus, são inúmeros hoje em dia. Uma música, um filme, uma cena na avenida, um cinema familiar, uma palestra, uma mensagem, inúmeros recursos. Um familiar que nos convida a um trabalho, um parente, uma cena no trabalho, um acontecimento distinto. A espiritualidade tem inúmeros recursos. Mas a grande questão, o convite chegou várias vezes a nós, mas nós estamos desatentos, nós estamos dispersos, nós não percebemos o convite, porque nós não estamos interessados nas questões do Espírito. Nós estamos vivendo o mundo, caros irmãos. Mas calma, Jesus continuará nos convidando, Jesus continuará nos chamando. Mas a grande questão, caros, é que, porque Ele é um mestre, não é um mestre de violências, Ele vai nos esperar. Demore o tempo que for, Ele vai nos esperar. Porque, curiosamente, acho que foi Haroldo Dutra Dias fala que quando Jesus olhava para Públio Lentulus, Ele não via Públio Lentulus, o senador orgulhoso, Ele viu Emmanuel. Quando Jesus olhava para Saulo de Tarso, Ele não via Saulo, ele via Paulo de Tarso com toda a sua potencialidade. Quando ele olhava para Maria Madalena, não via Maria Madalena, a mulher que vendia o seu corpo. Ele via Maria Madalena, a mãe da humanidade, a mãe dos leprosos. Então, demora o tempo que for, Ele vai nos esperar, caros irmãos. Mas a grande questão é que, cedo ou tarde, vai chegar os problemas. Os abalos sísmicos do Espírito vão chegar. Os vendavais sentimentais. Os maremotos particulares.
os tsunamis sentimentais, morte de pessoas amadas, doenças, acontecimentos no casamento, nos relacionamentos, profundas dores morais vão chegar. São também chamamentos. Até mesmo nesses momentos, Jesus nos chama, porque sabe que nós estamos, nesses momentos, abertos, receptivos às questões do Espírito. E Ele continuará nos chamando. Então, caros, não deixemos a dor alcançar o nosso coração. E se ela já chegou, levanta, ergue-se, trabalha, desperta. Porque nós estamos num processo de evolução, precisamos do trabalho. Temos que agradecer as oportunidades que são oferecidas a nós. E Jesus, caros, não pede que nós abandonemos a família. Ele não pede isso. Deixa tudo. Ele não pede que nós abandonemos o marido, o trabalho. Ele pede que nós dediquemos ao Evangelho as horas que nos sobram. Como é difícil. É renunciar a uma novela. Não precisa assistir às 3 da Globo. Renuncia a uma, vai ler alguma coisa. Vai visitar um parente, um doente. Jesus pede que a gente renuncie o mundo, o que é fútil. É só isso. Quando ele fala ao jovem rico, renuncia à própria vida, é isso. É renunciar às frivolidades da vida. E o que aconteceu com aquele jovem? Ele, depois de receber aquele ensinamento de Jesus, vende tudo o que tens, doa aos pobres e segue-me. Ele, após ouvir aquelas palavras, recordou subitamente as grandes riquezas que possuía. Mas ainda assim, sabia-se infeliz. Sentia-se infeliz. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences de valor, a juventude dele, porque era um jovem príncipe, cantavam alegria, sim, ao prazer, ao corpo vigoroso, ágil, mas o coração era vazio. Ele tinha sede de algo, e esse algo era a paz, que não se consegue facilmente. Quem era aquele homem que lhe falava ao coração? Quem era aquele homem que trazia ao seu ser emoções inusitadas? Quem era ele? Interiormente aquele jovem gritava: irei contigo, Senhor. Mas hesitava. E o momento não era de hesitações, não comportava incertezas, caros irmãos. Nesse instante de hesitação, quando os dois estavam a conversar, eis então que uma roseira de flores vermelhas, sacudida pelo vento, desprendeu-se do arvoredo próximo e caiu aos pés do jovem. Aquelas pétalas rubras da cor de sangue representavam um sinal. Aquele jovem então volta-se a Jesus e fala: Senhor, permita-me primeiro competir, era um atleta, em Cesareia, logo mais disputando para Israel o triunfo dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje, e para teu espírito agora. Não há tempo a perder. E o jovem fala: aguardei muito essa ocasião que se avizinha com a chegada dos jogos. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Por uma fortuna comprei uma parelha de vigorosos cavalos. Os jogos estão próximos. Renuncia e segue-me. Não receio dar o que tem, mestre, dinheiro, ouro, títulos, pois sei que isto se gastam muito facilmente. Mas, aí Jesus interrompe e fala a ele: dá-me a ti próprio, que eu te darei aventura sem limite, infinita. Renunciar à própria vida. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Muitos confiavam nele,
Possivelmente Israel lucraria com os seus lauréis nos jogos. Príncipe que era, tinha pela frente as avenidas de poder, caros irmãos. Os bens poderia ofertá-los, sim, mas os tesouros vibrantes da vaidade, e as tradições familiares, seria necessário renunciar a tudo isso? Perguntava-se inquieto, silencioso. Eis então que subitamente, num átimo diminuto, lembrou-se que amigos esperavam na cidade para os últimos ajustes da corrida que ia acontecer na semana entrante naquela festa. Deveriam discutir os detalhes finais daquelas competições. E acionado por um estranho vigor, ele então fitou Jesus sereno, triste, e balbuciou com voz apagada: não posso seguir-te. Perdoa se me amas. E saiu a correr. Foi então que Jesus se encheu de profunda amargura, de profunda tristeza. Era sempre assim que o mestre ficava com os deserdados do banquete da luz. O que foi, Senhor? Pergunta Simão Pedro. E Jesus responde: digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Aí de uma vez vos digo que é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pontuando sobre o apego dos bens materiais como um grande obstáculo. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio, do prazer. Os festins daquela cidade pretendiam rivalizar com os festins de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre das trompas, das fanfarras, começaram as festas públicas. As competições de bigas abriam um espetáculo, caros irmãos, sobre a aflição de judeus, romanos e árabes que apostavam nos seus ases pesadas somas com os cambistas, gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos, flautas, alaúdes enchiam o espetáculo de cor e som. As quadrigas estavam na linha de partida. Os fogosos corcéis, cavalos, adquiridos em Tiro, Sidom, Dalmanuta, empinavam lustrosos e ajaezados. Ao sinal disparam sobre estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, as mãos firmes nas rédeas dão velocidade aos carros velozes e frágeis, prendendo a respiração de todos os espectadores. Eis então que numa manobra menos feliz, um carro vira e um porco tomba na pista, sendo despedaçado pelas patas dos animais que vinham atrás. Se tratava daquele mesmo jovem rico que uma semana antes procurara a Jesus. O moço agora sente as entranhas abertas, feridas, chagas em papas de lama. Eis que tem um torvelinho e começa a fugir mentalmente daquela cena, enquanto escravos o arrastam para fora da arena. E ele parece ouvir e ver alguém se aproximar. E este alguém dizia assim: renuncia e segue. Renuncia e segue. Quantas vezes, caros irmãos, nós temos amadurecido o propósito de ir de encontro a Jesus, o fascinante condutor de multidões. Quantas vezes temos ficado entorpecidos com os seus ensinos, a nos perguntar interiormente: que homem é esse? Quantas vezes, caros irmãos, gritamos interiormente: irei contigo, Senhor. E quantas vezes temos hesitado nessa decisão? Quantos sinais mais a vida terá que nos dar? Quantas pétalas rubras
da cor do sangue, mais terão que cair aos nossos pés, para nós entendermos que não estamos no caminho correto. Aliás, que só há um caminho, o de Jesus, o do Evangelho. O resto são desvios, equívocos, que cedo ou tarde nos colocará na mesma estrada de Jesus. Mas vamos perder muito tempo, vamos enfrentar muita dor, e só há um caminho, o do Cristo. Quantas vezes, caros irmãos, pediremos a Jesus: Senhor, permita-me primeiro usufruir do mundo, depois eu vou. Depois eu vou. E quantas vezes Jesus tem esperado silenciosamente a nossa decisão, caros irmãos. E quantas vezes temos mencionado ao seu coração: não posso. Hoje eu não posso. Permita-me primeiro usufruir dos compromissos do mundo. E quantas vezes temos saído a correr, a vivenciar o mundo. E quantas vezes o Cristo, o nosso anjo guardião, tem se enchido de profunda tristeza quando nós deserdamos o banquete da luz. E quantas vezes mais nós vamos nos fascinar com os festins, com as festas do mundo, caros irmãos. E quantas vezes mais nós vamos manobrar equivocadamente o carro da nossa encarnação por caminhos tortuosos, por caminhos sombrios, equivocados. E quantas vezes mais nós iremos tombar, cair, desmoronar nas ilusões do mundo. E quantas vezes mais seremos despedaçados e estraçalhados pelas futilidades, pelas ilusões da matéria. Quantas vezes mais sentiremos o remorso como a chaga viva, como o sangue, caros irmãos, das nossas chagas abertas. Jesus está chamando, caros irmãos. Desde a primeira hora do grande apostolado divino, Jesus está chamando tarefeiros, trabalhadores, cooperadores para a extensão do reino de Deus na terra. Vamos acordar da nossa noite de ilusões terrestres, erguer para o serviço redentor e demandar os testemunhos santificados do sacrifício. A escolha é nossa. Item, título da mensagem da noite. A escolha é nossa. A mensagem que nós recebemos do nosso companheiro. A escolha é nossa. Ir ou não ir? Seguir ou não seguir? A escolha é nossa. Que Jesus, caros irmãos, o nosso irmão de todas as horas, para todos os acontecimentos, que Ele nos encoraje, que nos dê muita força de vontade para continuarmos nos nossos trabalhos, que cada um de nós enfrentamos diante da doutrina. Muita paz e que Ele nos abençoe.